Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, 10º brasileiro a atravessar nada do Canal da Mancha, e hoje nós começamos com mais um programa Spot Show, programa de Spot Show de número 185, sim, programa de Spot Show 185. Segunda-feira a gente vai comemorar 3 anos, sim, 3 anos no ar, trazendo sempre grandes atletas, grandes professores aqui para a gente mostrar vários esportes para vocês. Nós vamos ter uma live às 11 horas da manhã com a galera que passou durante esses 3 anos apresentando o programa. Às 16 horas nós vamos ter uma outra live com o Renato Simon e às 19 horas, como sempre, tradicionalmente, nós vamos ter uma live com a Jéssica Moa, vice-campeã mundial de stand-up race, tá bom, galera? Então não perca, tem muita novidade por aí. Amanhã a gente vamos receber o JR Mirabelli da Surf Today, um grande site de surf. Então, muita novidade nos próximos dias. Sejam todos muito bem-vindos aí. Hoje, como vocês viram ontem à noite, que é sempre, a gente sempre solta, né, a programação, no domingo eu já tinha falado, era para a gente estar recebendo o Fabrício Silva, atleta de voleibol, né, de vôlei sentado, mas infelizmente ele teve um contratempo e nós corremos atrás e gentilmente atendendo aos nossos pedidos, a professora Sandra Sorpreso, especialista em esportes de raquete, vai vir aqui para bater um papo com a gente. Já vou conectar ela conosco aqui. Ela já vai entrar aí, já vai dividir telinha comigo. Então, assim, já agradecendo a Sandra, nós vamos bater um papo muito legal, porque acho que muitos de vocês viram vários desafios aí ocorrendo durante a pandemia dentro de casa aí, com os esportes de raquete. Os esportes de raquete, ao meu ver, estão em alta. Nós vamos conversar com a Sandra, que já divide a tela comigo. Tudo bom, Sandra? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, minha querida? Prazer revê-la. Muito obrigado por, né, dar essa correria aí. Né? O Luiz conseguiu te contactar já desde ontem aí e a gente conseguiu aí rapidamente, você hoje gentilmente cedendo seu tempo para nos atender aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? E ainda mais falar de esportes de raquete, que eu tanto gosto. E aproveitar a onda aí a pandemia está sendo muito boa nesse sentido da gente divulgar os conhecimentos, a troca de experiências, né? A gente ter contato com pessoas que no dia a dia normal muitas vezes você não consegue. Então eu agradeço a oportunidade e que bom que deu certo. Não, bacana. Ó, já gostei das suas paredes aí repletas de raquete. É, Caramba, que legal, que legal. Eu me preparei, né? Eu me preparei hoje para essa live. Eu tô até com a minha aqui, ó. opa! A minha de Olha, tá badminton tá aqui já. Vi preparado aí hoje, tá? Muito bom, querida, muito bom. legal. Sandra, ó, pessoal que tiver dúvidas, perguntas para Sandra aqui, se quiser que explique direitinho algum outro esporte de raquete, não é só o tênis, tá? Quando eu bati um papo com a Sandra, ela já foi no nosso programa. Depois eu vou recuperar aqui o número do programa dela no YouTube lá para vocês verem. Foi bem legal. Hoje nós vamos afunilar mais a conversa até para as escolas. Talvez a gente dê uma grande geral em todas as modalidades. Hoje nós vamos dar tentar funilar um pouquinho para as escolas, aí, até como estratégia dessa retomada das atividades, né? E conhecer mais a Sandra e saber mais o que ela está fazendo, o que ela está aprontando aí, gente. Eu sei que tem novidade vindo por aí. Em breve, a mulher não para, gente. Sandra, conta para nós um pouquinho da sua carreira e aí como você se apaixonou aí pelo mundo das raquetes aí, Sandra. Então vamos lá, né? Interessante até nesse meu histórico que eu sempre fui bem ativa, eu gostava muito de fazer atividade física, dos esportes, né? No modo geral. E interessante que no período escolar eu joguei muito dos esportes coletivos, até por não ter essa oferta na escola, né? Que eu me lembre de jardim até o terceiro colegial, onde eu estudei, eu não tive esse contato. Mas eu frequentava um clube de campo e meu pai, que gostava muito de jogar futebol, se encantou pelo tênis e aí acabou que a família toda foi jogar tênis, né? E nesse de jogar tênis, quando a gente viajava nos finais de semana para a praia, era frescobol,
A gente tinha amigos argentinos, teve uma época lá por volta do final dos anos 80, começo de 90, teve o pádel, que a gente teve a oportunidade de conhecer, que também era uma outra modalidade de raquete. Então eu tive esse convívio. Quando eu me perguntei o que eu ia ser quando crescer, eu resolvi fazer a faculdade de Educação Física, não pensei duas vezes, né? Vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu sei que tenho certeza que eu vou me dar bem. E durante a faculdade, interessante também, continuei ainda com um pouco dessa coisa do esporte coletivo, né? Participando por incrível que pareça, eu joguei futebol de salão. E o futebol de salão de educação física era muito bom, viu? Hoje o futebol das meninas, né, tá nesse auge, mas a gente já jogava lá desde 89. Bacana, bacana. E joguei um pouco de tênis também pela faculdade. Me formei, caí já de cara na área escolar, né? Eu me formei em 92, 93, já comecei a trabalhar em escola. E aí em escola eu trabalhei até 2007, sempre com educação física escolar. Trabalhei de mini maternal até ensino médio. E também nos extracurriculares com os esportes coletivos. Só que aí, por volta de 2000, 2001, por aí, aconteceu uma clínica que a Federação de Badminton, na época, a federação chamava Federação Paulista de Badminton, fez uma clínica na escola que eu trabalhava, e aí eu me encantei pelo badminton, né? A raquetinha com uma peteca. E aí eu comecei a correr atrás de saber mais da modalidade, aonde jogava, se tinha algum lugar que tinha aula. E tanto é que quando chegou em 2007, eu falei, eu encerrei não, interrompi a minha carreira em escola e falei, eu vou viver agora de badminton e começar a correr atrás disso, né? E aí abri uma empresa com um amigo. No começo dessa empresa a gente ela se chamava Fast Play, eventos esportivos, daí a gente começou a divulgar a modalidade em diversos, né, escola, universidade, onde dava oportunidade a gente ia. E com isso eu também acabei ingressando com trabalhos no SESC desde 2007. E aí o universo se abriu no sentido de explorar diversas possibilidades dos esportes de raquete. Sandra, você já falou, acho que uma frase aí que acho que o pessoal, né, que está assistindo a gente tem esse propósito de trazer pessoas com modalidades que não são tão conhecidas, né? E a gente apresentar isso ou abrir mais, que nem foi a galera, um abraço para a galera do Tapembol, que esteve aqui com a gente na sexta-feira. Você falou uma coisa assim, acho que é muito importante. Você foi lá e meteu as caras aonde o pessoal conseguia te deixar para abrir as portas, né? Você foi lá na universidade, em algum colégio, e foi lá, meteu as caras, e aí depois de 2007, aí o SESC abraçou e realmente, aí o tamanho, a escala do SESC, e junta com o seu talento profissional aí, de apresentar tudo, de engajar as pessoas, que eu já vi isso acontecendo na prática dentro do SESC, fica fácil, né? Fica fácil mesmo. Então, assim, a dica para a galera que está com outros esportes, que talvez esteja vendo a gente, é meter as caras mesmo, ir na cara de pau mesmo. Olha, para você ter uma ideia, eu falava tanto de badminton, né, que eu fiquei meio conhecida, a Sandra do badminton. E até o meu sobrinho, ele falava assim, nossa, mas, né, é tão legal esse jogo, você não podia fazer alguma coisa lá na minha escola? Eu falei, fala com o coordenador que eu falo com ele. E aí a gente fez, ele falou, a gente fez para todas as salas da escola, né? Todo mundo aquela semana conheceu e no fim a gente conseguiu implantar a modalidade dentro da escola, né? Então a gente também tem que ter essa parceria, né? Quando a escola abre essa oportunidade para você oferecer e apresentar, é bem legal. E aí deu certo e ficou por bastante tempo a modalidade sendo trabalhada na escola. Que bacana. Não, sensacional, sensacional. Sandra, cita para nós algumas opções de esporte aí, de raquete. Se a raquete estiver do lado e quiser mostrar, fica à vontade. Mas só para a gente ter uma noção, porque assim, a gente tem, né, falar esporte de raquete, talvez venha tênis de mesa, o badminton e o tênis na cabeça, né? Mas tem outras, né? Tem várias outras. Aí o Jailson até comentou aqui um pouco mais cedo,
vem o Air Badminton. E eu fico maluco, porque eu estou tentando catalogar essas coisas. E aí, quando eu faço live, eu descubro mais alguma coisa, entendeu? Eu vou ficar maluco aqui. Mas nunca vou fechar o e-book, nunca. Mas, É. enfim, mostra um pouquinho para a gente essa diversidade. Aí, um abraço para o Renato Simon, aí nosso convidado de segunda-feira, às 16 horas. Abraço, Renato, lá, dando um tempo no curso do Telegram lá, que está sensacional. Vamos lá, pode falar, minha querida. Eu até essa semana também tive a oportunidade de falar sobre esportes de raquete. E assim, nessa minha pesquisa pelos esportes de raquete, que é o que você falou, se a gente pensar nos tradicionais, a gente fala mais ou menos 4, 5, né, dos mais conhecidos. Mas assim, por baixo, assim, procurando um pouquinho mais, eu cataloguei 23. Então a gente tem que trocar figurinha. Vamos ter que trocar. Vamos ter que trocar. Eu vou deixar o seu nome como consultora do capítulo, viu? Vou deixar. Mas vamos lá, assim, um que está muito forte hoje, quer dizer, para mim é muito forte porque estou no meio dos esportes, mas assim, ele já apareceu bastante, que é o beach tênis, né? Que virou uma paixão nacional, eu falo. Eu até fico assim um pouco enciumada dele, porque se comparar ele com o badminton não está no Brasil há mais de 30 anos e não tomou essa dimensão que tomou o beach tênis, né? Então, o beach tênis, sem dúvida nenhuma, quem quiser começar uma modalidade e se dá bem, né? Porque assim, o beach tênis ele já pegou até uma estrutura que assim tem vários lugares que oferecem aulas. Você tem aula individual, você tem aula em grupo, tem torneios quase todo final de semana. Você vai para a praia, você pode jogar sem custo. Então, assim, se for pensar em termos de esporte, né? Acho que o beach tênis, a maioria do pessoal mais ou menos conhece a raquete, né? Que eu acho legal de mostrar dessa raquete que ela tem um cabo curto, né? Uma cabeça grande, pesa aí por volta de 300 gramas e ela tem esses furinhos, né? Parece uma raquete de frescobol maior, né? Tá. Lembrando disso, então, se a gente pensar em esportes de praia, a gente tem o beach tênis, a gente tem o frescobol que todo mundo conhece. Esse frescobol pode ser é muito praticado no Parque do Ibirapuera, tem um grupo lá há muito tempo que joga, e no litoral, com certeza, né? Pensando também em prática de raquete, que pode ser feita ao ar livre, a gente tem o crossminton, que até você já teve a oportunidade de conhecer e experimentar um pouquinho, né? Esse a gente joga com uma petequinha, que é um pouquinho mais pesada, que dessa modalidade se chama speeder, e facilita a prática ao ar livre. Esse também é um esporte bem legal, bem fácil, você consegue adaptar ele em diversos espaços e pisos, né? Muito legal, não, muito bacana. E eu tenho mais dois, assim, que eu falo que eu gosto de coração. O badminton, né, que também seria um frescobol aí de peteca, que você consegue também adaptar ele para vários espaços, principalmente agora na época da pandemia, para brincar dentro de casa e não quebrar nada, eu sugiro o badminton. E um que você falou, que é a novidade que vem por aí, que esse aqui eu me apaixonei também, que é o pickleball. Esse também você vê, eu estou frisando essa questão da empunhadura mais curta, cabeça maior, né? Que se joga, que se pratica com essa bolinha aqui, que é uma bolinha de plástico furada. Então, assim, tem bastante opção, né? Fora o squash, o paddle que eu comentei que a gente conheceu lá em 90, mas tem um grupo que até hoje pratica aqui em São Paulo, então tem bastante variedade, sim. Acho que eu falei assim a grande maioria, né? Todo mundo conhece já o badminton, que você até mostrou a sua raquetinha. A minha raquetinha está aqui, está aqui, está separada. Não, sensacional, sensacional. Não, e cada um desses que você falou tem uma característica. O CrossFit foi muito bacana. Eu joguei com você lá, né? Eu aprendi a jogar lá com você, foi muito legal. É fácil para realmente você falou que é uma coisa, é fácil de você pegar assim um movimento, né? Então assim é um esporte muito legal, né? Dá para você jogar ao ar livre, que acho que isso é uma das coisas mais bacanas e que vai voltar com muita força.
depois desse momento todo de isolamento que a gente está vivendo. Realmente, a gente mostrou aqui o torneio que teve em janeiro em Santos. A gente foi até lá, mostramos um dia, a estrutura, os patrocínios, né? Então, realmente, o beach tênis já está num nível assim, realmente, que para mim foi até um impacto quando eu vi, né? A gente sabia que era um grande campeonato, mas, assim, realmente, a estrutura, tudo, realmente, eu esperava que era menos. É um E o torneio, o desculpa. torneio de Santos geralmente tem de 300 a 400 participantes. Não, foi assim, sensacional mesmo. A gente conversou com algumas pessoas, mostramos alguns lances de alguns jogos aqui. Foi um dia bem interessante, assim, para conhecer. Porque é aquilo que eu falo, você precisa ir até o evento e conhecer como é que as pessoas estão fazendo o evento, como é que as marcas estão ativando o evento, né? Enfim, Sim. então assim, realmente eu vi coisas muito boas lá no evento e você consegue começar a dimensionar aí o tamanho da modalidade e o momento dela, né? A gente vai até falar de outros aqui, mas realmente é sensacional, a gente fica muito feliz mesmo. E o kickball, que você mostrou quando você foi lá no programa, que nós mostramos alguns vídeos até do sucesso lá nos Estados Unidos que está tendo, né? E aqui também já começa a ganhar espaço, né? Eu acho que veio tudo para somar, né? O pickleball eu fiquei bem contente esse ano. Pena que deu essa interrompida agora, mas já tem uma marca conhecida no mercado, que até mostrei a raquete, que ela já está investindo de trazer o material para o Brasil, né? Então ela está acreditando nessa expansão. Uma coisa que eu sempre falo também, que eu penso assim, o próprio beach tênis, ele é que ele quebrou a resistência, né? Mas ele começou a mostrar assim que existem outras possibilidades, que é lazer, mas também pode ser competitivo, e que a gente tem que experimentar para ver em qual que a gente se enquadra. Surgiu uma pergunta aqui bacana do Anderson Vares aqui. Boa noite. Qual desses esportes é mais fácil para se adaptar na piscina? Ele é da água, né? O Anderson é da água aí. Qual você acha Você que... sabe, Vamos lá. eu não separei para pôr aqui hoje, eu esqueci. Eu tenho uma outra raquetinha que ela é toda de plástico, né? Que eu comprei inclusive da Decathlon, que é de uma modalidade que chama speedball, que é você tem a bola fica presa, né? E você fica rebatendo ela em volta dessa haste, né? Então, assim, quando foi agora em janeiro, o Sesc me pediu um esporte de raquete para piscina. E aí a gente criou o aquatênis. Então a gente pôs uma rede inflável, mas super lúdico, mas o pessoal adorou. E aí a gente colocou essa raquetinha de plástico, que ela podia molhar, porque eu já sei de gente que jogou badminton dentro da piscina, mas aí as raquetes, com o tempo, elas enferrujam. Enferruja. E a petequinha, na verdade, também a base dela é de cortiça também, ela vai estragar. Mas o aquatênis, depois eu até deve ter acho que no Clube Racket, né, no meu perfil, tem fotos lá, ficou bem legal, o pessoal gostou bastante. E aí no aquatênis a gente também foi adaptando as bolinhas. Porque, por exemplo, a gente que já tem habilidade, controle, a gente conseguia fazer com uma bolinha pequenininha, parecida com a bolinha A gente fazia com uma bolinha assim, de borracha, parecida com a de squash, mas que é uma bolinha de borracha de iniciação do tênis de mesa. Aí você precisa ter mais controle. Mas para o pessoal se divertir, era uma bola um pouco menor do que uma bola de vôlei inflável. Mas deu super certo. Pode fazer que o pessoal vai gostar. Muito bom, muito bom. Parabéns para quem fez a pergunta, o Anderson aqui. Parabéns pela resposta. Já trazendo. Depois eu vou ver lá no Clube Racket. Lá vou ver direitinho isso aí. Então, a galera que quiser, @clube, né? CLUB, Racket, tá? Para você poder estar vendo lá a foto direitinho, tá bom? Legal. Aí, ó, que bacana. A gente aprendendo aqui, a família. Por isso que eu falo. A gente traz sempre algum personagem, algum spot que a gente consegue fazer alguma relação. E aí, já foi testado no Sesc. Então, tá aí, gente. Testado aí nas últimas férias. Aí. Você sabe que interessante?
que é interessante pelo fato da gente postar no Face, nas redes sociais, né? Como globaliza isso. E foi muito interessante que tanto para o badminton como para o aquatênis vieram pessoas, estudantes de faculdade de educação física do Paraguai, mas aqui da América Latina, vieram me perguntar qual era a origem, como que jogava, como eram as regras, né? Porque eles se interessaram pela modalidade. Então, assim, como essa coisa cresce, né? Eu acho que as pessoas, a gente vê isso, a gente vem conversando com vários representantes de vários esportes assim que ainda não estão na mídia, e a gente vai conversar mais, a gente está se preparando para conversar mais até, e a gente vê alguns movimentos disso, das pessoas buscarem novidades, seja para você agregar de uma forma lúdica dentro de um treino, dentro de uma aula, ou até mesmo para você praticar, né? Que aquilo vira um esporte mesmo profissional, vamos colocar assim. Profissional é meio pejorativo, mas um esporte com maiores dimensões. Então, por isso que eu falo, assim, a galera hoje procura coisas diferentes e a gente precisa se preparar para tentar fazer isso e, quando der, fazer essas pontes, esses insights aí que são bem legais e que, né, um que você falou que já está até validado pelo SESC aí. Então, isso é muito importante. Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ó. Galera que quiser fazer pergunta, pode mandar fazendo pergunta aqui. Tem o Wilson aqui, o Jailson está perguntando, e o Tamborel? Verdade. Também temos o Tamborel, né? Continua forte o Tamborel aí pelas praias, galera? Oi, Sandra. Então, o Tamborel tá na minha lista dos 23, que eu coloco ele como esporte de raquete, porque ele tem um implemento, né, O badminton, ele é até um pouco parecido, não é parecido, tem uma dinâmica parecida, só que ele é feito com peteca, né? O tamborel, que eu saiba, ele continua existindo, tem torneios na praia, principalmente em Santos. Eu conversei até esse ano com um rapaz de lá que joga e faz de forma artesanal a raquete, né? O tamborete. E uma coisa só que ele me falou, que acaba às vezes restringindo assim, a questão dos esportes, é que a quadra do tamborel é bem grande, né? Ela é mais ou menos do tamanho de uma quadra de tênis. E esses espaços hoje na praia, eles são meio complicados, né? Existem algumas restrições. Então, ele falou que o pessoal pratica muito de manhã, que a praia está mais vazia, eles têm mais espaço, mas isso muitas vezes dificulta a entrada de pessoas mais novas, né? Porque nem sempre todo mundo está a fim de acordar cedo para ir jogar. Mas acontece e tem torneios também em alguns clubes. Eu gostaria muito de jogar uma vez o tamborel. Eu nunca joguei. Nunca jogou? Bacana. Nunca joguei. Curiosidade, ainda existe essa coisa aí no esporte de raquete? Ainda ele é bem artesanal ou ele hoje já está mais industrializado, mais automatizado? Como é que está isso hoje em dia? No geral, você diz? É. Dos esportes? Eu acredito, assim, que evoluiu muito, né? Eu comentei até, por exemplo, tem um outro esporte de raquete que está na lista dos 23 lá, que é o raquetinha. A raquetinha você jogava com aquela raquete feita toda de madeira, que era muito conhecido pela Procópio, né? Que era uma raquete que fazia aquele barulho pó, 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 porque ela é oca. Se jogava muito em quadra de saibro e uma modalidade que se joga de dupla. Também é legal, porque a bola fica um pouco mais lenta no saibro e por conta da raquete, né? Esse esporte continua forte ainda, tem os seus praticantes e tem bastante torneios no interior de São Paulo que ainda tem as quadras de saibro, né? Para se jogar no saibro. Então, assim, falando nisso, por quê? Porque essa raquete hoje ela já evoluiu, ela já é de fibra, né? Fibra de vidro. As raquetes, eu falo que tem que ter uma criatividade muito grande, muita tecnologia em cima, né? Badminton, cada marca, cada ano surgem 5, 6 modelos novos, né? As raquetes de tênis também. Então, sim, acredito que os materiais evoluíram bastante. Bacana. Turma, estou conversando com Sandra Sopreso, especialista em esportes de raquete aqui comigo. Quem quiser seguir ela, @Clube Racket ou @Sandra Sopreso. E quem ainda não conhece, não segue o Cuca Beta, segue aqui o Cuca Beta, @Cuca Beta aqui, sempre de segunda a sexta. A gente traz um convidado. Semana que vem, 3 anos de programa, a gente vai
tem mais coisa aí, mais lives aí, principalmente na segunda e na terça-feira, tá bom? Muito bom. Sandra, você acredita assim, pelo menos eu estou vendo um movimento de crescimento, né? A gente está vendo assim, torneio de tênis de mesa batendo recordes de participação, utilizando o Centro Paralímpico e incluindo os paralímpicos para jogar. A gente viu um crescimento muito grande do para-badminton esse último ano, em 2019, com a entrada até nos jogos, que eu achei sensacional, nos Jogos Escolares Paralímpicos, e tinha uma grande quantidade de atletas estudantes participando disso, né? O beach tênis, que a gente já comentou, né? Tivemos uma etapa do Mundial, da Copa do Mundo de paddle aqui no Brasil. Você está sentindo assim um crescimento dos esportes de raquete aí, as empresas apoiando mais? A gente tem um crescimento das pessoas aí? Olha, eu tenho sentido esse crescimento que você falou, e eu penso assim que dois esportes, vamos assim, estão empurrando, né? É um complexo, né? Eu acho assim, a gente tem um SESC, que é um apoiador e que gosta de novidades, né? E principalmente modalidades que sejam democráticas, que as pessoas consigam logo de cara, né, ter algum sucesso. A gente teve a vinda da Decathlon para o Brasil, que tem toda uma logística diferente de apresentar as modalidades, né? Essa questão de você deixar experimentar as raquetes dentro da loja, né? Todos os materiais. Então, acho que também isso ajuda bastante. O badminton, que, assim, se a gente pensar em esportes de raquete, ele entrou nas escolas. Então, a gente tem já torneios escolares desde o começo de 2000. Então, por conta de também ser um material mais em conta, aparentemente ser uma modalidade um pouco mais fácil de iniciar. E depois o beach tênis, que eu falo que ele cresceu muito, porque o tenista migrou também para o beach tênis, né? Então, é o que eu falo, são modalidades mais democráticas. A gente tem um grande parceiro que faz um trabalho muito grande, que é o SESC, e a Decathlon, uma empresa também, uma multinacional, que trouxe material a custo, né, a um custo bem bacana, que eles querem massificar, né? Eles querem que as pessoas façam atividade física e esportiva. Então, porque realmente faz todo sentido você levar o esporte para um nível de escala, né? Quando você leva para um nível de escala, as coisas, os valores, eles caem muito, né? E aí fica mais democratizado, como você mesmo falou, né? E todo mundo sai ganhando, né? A gente teve a live aqui do vôlei 10 dias atrás, eu tenho falado muito disso, porque eles criaram um sistema onde tem 4.300 clubes jogando vôlei, que é sensacional, né? Para todos os níveis. Então, isso realmente é uma coisa que acaba fomentando a modalidade, né? Isso é ótimo. Eu penso também que o beach tênis teve essa questão de ser um jogo fácil. Não é que não é competitivo, né? Mas assim, ele é mais fácil de você iniciar. Então, isso fora toda a questão de praia, né? O social. E o badminton e o para-badminton, né? Eu acredito que o badminton entrando na escola, e eu penso que para o paradesporto, é lógico que todo o trabalho do Centro Olímpico, mas as crianças também, uma raquetinha mais leve, né? Um esporte que não tem ainda aquela coisa de ser elitizado, um esporte que também começou. Então, acho que as pessoas vão se sentindo mais confortáveis e mais seguras de experimentar. Me chamou muita atenção, me chamou muito, agora eu vou ser injusto, mas acho que eram pelo menos 12 modalidades que estavam ocorrendo. E estava muito, mas muito concorrido o para-badminton, né, nos Jogos Escolares Paralímpicos, né? Então, isso me chamou muita atenção. Foram 4 dias, a gente teve lá durante os 4 dias, mas me chamou muita atenção mesmo, o espaço que eles deram, então, assim, com 3, 4 quadras. Então, realmente, você via que existia um volume lá de pessoas inscritas, um volume de pessoas passando e de diferentes estados participando. Então, isso que é muito legal. E também é muito legal isso que o tênis de mesa está fazendo, está utilizando o Centro Paralímpico. Em contrapartida, está incluindo os para-atletas aí.
e com isso a gente acaba tendo cada vez mais melhores resultados, né? Tanto no tênis de mesa convencional como no tênis de mesa paralímpico, né? A gente tem conseguido bons resultados aí. Muito bom, galera. Estou conversando com Sandra Sopreso, aqui, especialista em esportes de raquete. Sandra, me fala uma coisa. Para quem deseja implantar, né, um projeto de algum esporte de raquete, seja independente das 23 modalidades aí que você me falou que existe, gente, o que ela precisa fazer para que ela consiga, né, que o projeto... Qual a dica que você pode já dar assim, para que a gente possa ter sucesso numa implementação de projeto aí? Eu penso que, assim, seria legal começar com séries, com séries iniciais, né? Por que séries iniciais? Porque se de repente a escola ela não tem nem espaço e nem o material, nas séries iniciais você consegue adaptar bastante essa questão e a criança gosta, ela viaja na ideia, né? Ela consegue, na simbologia dela, pensar que ela está jogando um esporte de raquete. Então, assim, eu acho legal começar com as séries iniciais se a pessoa não tem, a escola não tem as condições necessárias. Agora, uma vez que você tem tanto espaço como material, começaria também pelas séries iniciais, mas passaria já iniciaria com todas as séries, né? Cada uma no seu ritmo, mas começaria com todas as séries. Então, eu acho que essa questão do material que muitas vezes acaba pegando, né? Assim, na verdade, eu já ouvi assim, são 3 queixas da dificuldade, muitas vezes, de colocar os esportes de raquete na escola, que é a questão do espaço, do material e muitas vezes do conteúdo, porque se a gente for ver, a gente não teve essa vivência na faculdade, as faculdades ainda uma ou outra oferecem, né? Alguma coisa de esportes de raquete, e às vezes você não se sente seguro para trabalhar, né, essa questão. Mas, assim, é trabalhar a questão do rebater, né? Vamos adaptar os materiais, vamos trabalhar o rebater. Hoje, esse nosso conteúdo faz parte do BNCC, quer dizer, ele precisa ser trabalhado, né? Então, mais uma oportunidade para a gente começar a criar. E a minha dica é que eu falo, que eu demorei para isso também, é desconstruir aí os esportes, né, propriamente dito. Ou seja, eu não preciso... Se eu não tenho uma raquete de tênis e eu não tenho a bolinha de tênis, eu não consigo ensinar o tênis? Não, você consegue, né? E conversando com a criança, você adapta os materiais, você pode ter um material ou outro para você exemplificar e vai trabalhando o rebater. Então, assim, a gente pensava muito quadradinho, né? Eu quero trabalhar badminton, eu preciso da raquete e da peteca. Eu vou trabalhar o tênis, eu preciso desse material. Por exemplo, o próprio squash, extremamente difícil de trabalhar, porque você tem que ter né, as paredinhas lá para a bolinha bater. Então, assim, se a gente começar a desconstruir e dando oportunidade para a criança aprender, eu acho que a gente tem, assim, muita chance de ver o esporte de raquete crescer ainda mais. Não, sensacional. Olha, só para a gente não perder aqui o comentário aqui da Adri Politano aqui, Colégio Santo Agostinho, incentivo à prática de badminton, né? Sim. Legal, muito bem, mandando aqui parabéns, professora Sandra, muito bacana, muito bacana. Não, você tocou em 3 assuntos que é muito assim, né? E aí fica a dica para a galera, né? Pensar, quando vai montar um projeto, pensa no espaço, pensa no material, pensa no conteúdo, né? Como você vai estar construindo isso. Você tem a BNCC aí de aliada agora para essa construção. E, principalmente, a última palavra que você falou, desconstruir, né? Então, são 4 palavrinhas que acho que a gente, antes de começar a colocar no papel o projeto, a gente precisa imaginar, que é o espaço, que é o material, que é o conteúdo e, por cima de tudo, desconstruir toda essa questão, sair um pouquinho da caixa, adaptar e ir trazendo ela para a continuidade, né? Você sabe que, assim, o que me chama a atenção, como eu faço bastante clínicas para o SESC, né, a gente tem um laboratório bem grande, né, de experiências e de vivências.
Você sumiu para mim, você tá aí? Não, pode falar, tô aqui, ó. Fiz caca Então, tá aqui, bom. fica tranquila, fica tranquila. E no ano passado, quando eu estive no Sesc Consolação com o Dia do Desafio, essa coisa de desconstruir, né? Aí estava acontecendo a vivência do badminton, que é essa raquetinha, né? Com a peteca. Então aí um professor olhou e falou assim: Poxa, essa raquete parece a de tênis de mesa. Ah, a petequinha do badminton, poxa, eu posso fazer na minha escola com a raquete de tênis de mesa? Eu falei, pode. Mas assim, a gente fala, né, parece que dá um clique na gente. Pô, eu posso fazer isso. Então é o desconstruir, tem que experimentar. Faz com peteca, faz com bolinha de papel, né? Vai Aham. inventando. Vou só para exemplificar aqui, né? Essa é um pouquinho maior do que essa, mas é possível, não tem problema. Não é, é aquela coisa, não existe escrito na regra, não é permitido, né? É. Então, quer dizer, você pode desconstruir, derruba a parede, tenta criar e com certeza nós vamos ter aí um produto, nós vamos conseguir fazer uma atividade muito legal, né? Uma atividade em dia de chuva, talvez, né? Enfim, isso é muito bacana. Então, eu acho que a gente precisa realmente, você falou essas 4 palavras, espaço, material, conteúdo e desconstruir. Eu acho que você foi super assim, enfática nisso, ainda traz a questão da BNCC como aliada aí agora para os professores, né? Eu acho que isso é sensacional. Muito bom, turma. Eu estou conversando com Sandra Sopreso, aqui, especialista em esportes de raquete, turma. Muito legal, muito legal. Bom, Sandra, uma coisa que assim, né? Às vezes, quando a gente sempre pensa assim, o pai, a mãe, enfim, a questão da segurança, né? Como é que lidar, né, com crianças que muitas vezes são bem ativas, né? E tem a raquete, muitas vezes a raquete se transforma no bastão, né? Ou mesmo tomar o cuidado de você saber aí ter segurança para dar uma boa aula. Quais as dicas que você pode dividir conosco aí? Olha, as dicas essa questão da dica é bem interessante, mas eu vou falar até rapidinho. Independente de a criança estar iniciando ou não no esporte de raquete, você, professor, tem que ficar sempre atento. Eu estava uma vez sentada numa cadeira de arbitragem de badminton num torneio escolar e a raquete escapou e quase me pegou lá em cima da cadeira. Então, acidentes acontecem, né? Acontece, muito Eu falo o seguinte, que hoje até com essa questão do isolamento social, dessa distância ideal que a gente tem que ter para conversar com as pessoas, eu acho que está ficando até mais fácil para as crianças agora, né, visualizarem essa questão Eu falo para eles que quando a gente pega uma raquete na mão, então que a gente cresce, né, na largura e no comprimento. Então que a gente tem que criar um círculo imaginário ao nosso entorno, que é a nossa área de segurança, nossa e do colega. Então, a primeira dica seria criar essa área de segurança. A outra, o segurar na raquete, né? Que não precisa ficar o tempo inteiro segurando firme, mas quando você vai, de fato, fazer o golpe, a rebatida, você segurar ela com mais força para ela não voar. E uma terceira, que é essa que eu acho que é a mais importante, além da questão da segurança, como é uma coordenação de olho e mão, a criança se empolga no rebater tanto a bolinha como a peteca, e aí essa bola ou peteca sai dessa área de segurança e ele sai feito um doido atrás né, e aí acaba machucando o outro. Então é uma dica que a gente dá, ó, saiu ali, perdeu o controle, saiu da sua área, parou, vai até lá, pega a bola, volta para o seu quadrado, né, e vai. E a outra questão da força, né? Eles têm essa vontade de rebater, eles põem toda a força do mundo. Por isso que eu gosto da peteca, porque a peteca não vai muito longe, já a bolinha dá uma certa dor de cabeça. Mas seriam essas 4 dicas, eu acho que são bem legais para tomar cuidado realmente. Essas dicas, na verdade, eu falo em relação a eu não machucar o meu colega e o colega não me machucar, né? Sim. Mas eu também falo que os materiais de esportes de raquete, na grande maioria, eles são muito mais sensíveis do que os materiais dos outros esportes, do que uma bola de basquete, uma bola de futebol.
né? Se bem que tem a hashtag não chute a bola de vôlei, né? Mas os materiais de esportes de raquete, eles são muito sensíveis, então eles têm que ser guardados, né, de forma adequada. E uma outra dica também, quando a gente dá atividade para as crianças, eu procuro explorar muito no começo da aula o material, a bolinha ou a peteca, dependendo da aula. Assim, o quicar, o lançar, o espaço, para lá nos 30% final da aula, que eu vou de fato entregar o material da raquete. E aí vou também direcionar atividades assim bem, não vou dar muito tempo para a criança ficar pensando, porque senão eles estão martelando a raquete no chão, jogando a raquete para cima. É o que você falou, é o bastão. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com esses esportes de raquete mesmo. Sem dúvida. Muito bom, turma. Sandra Sopreso, aqui, especialista em esportes de raquete aqui com a gente, turma. Ô, Sandra, me tira uma dúvida. Dá para a gente criar a nossa própria raquete aí? Dá para a gente adaptar aí a nossa própria raquete aí? Essa adaptação que é magia, né? Pura magia. Por isso que eu digo que é muito legal começar com as séries iniciais, né? Um material que a gente adapta bastante, que pode ter, são aquelas caixinhas de leite, né? Olha só. Que é bem legal, que a criança consegue pôr a palma da mão. Eu ainda faço um buraquinho aqui do lado para prender. Mas pode ser uma outra caixinha, que essa aqui ela é bem resistente. Então ela ela é coloca legal. a mão dentro da caixinha. Isso. Veste a mão com a raquete, né? Então é legal porque a gente fica com um ponto de contato bem perto da mão, então a criança tem mais êxito também no rebater. Então, assim, estando em séries iniciais, tá? Que não tem tanta força e conseguem pensar bastante viajar na brincadeira, de que isso aqui é uma raquete, coisa e tal. Tem também as raquetes que o pessoal faz com papelão, né? E faz um sanduíche para ficar mais forte, porque o grande problema, na verdade, é quando é o cabo, né? A gente fazer um material resistente por causa do cabo. Então tem até um pessoal que chama Tênis Fácil, eles fazem essa raquete de papelão e eles colocaram no meio desse sanduíche varinhas de bambu, que o bambu é um material mais flexível que dificilmente ele quebra e se ele quebrar de um jeito que vai machucar, né, a criança. Então a gente tem essa opção. A raquetinha de badminton também dá para fazer de papelão e como a petequinha é leve, ela tem uma durabilidade maior. Já vi raquetes de badminton feitas de cabide com meia calça, né, para fazer cabide com meia calça. Cabide com meia calça e as raquetes de papelão. Agora, conheço muito tenista que começou rebatendo bola com um pedaço de madeira, né? Eu mesmo tenho feito algumas atividades online para a criançada que está em casa e eu usei a colher de pau. É só não querer pôr muita força e trabalhar mais controle que dá tudo certo. Essa observação é só não colocar muita força, meus queridos. Por favor, viu? Por favor, senão a família pode ficar brava com vocês, viu? Não coloque muita força, viu? Muito bem, viu? Não, sensacional, sensacional. E eu acho que todos esses elementos que você traz aqui, dá para você, pensando em escola, trazer a professora da educação artística, ou seja, dá para transpassar o esporte com outras áreas da escola, né? Sim, dá para envolver bastante gente, né, nessa questão. E a questão dos materiais, né, eu falei que essa questão da pandemia foi muito boa, porque muita gente está em casa e não tem os materiais, porque às vezes usava na escola, tal. Então você vai adaptando e você vai criando. Eu mesmo fiz para badminton aqui uma bolinha de algodão enrolada no Magipac, para fazer um paredão e tudo pensando em não quebrar nada que está dentro da minha casa, né? Outra coisa que eu achei bem legal, que foi de uma pesquisa que eu fiz nesse ano, essa bolinha aqui, ela é de lã. Ela é também leve e super legal para trabalhar dentro de casa. E essa bolinha, alguém tinha falado do Air Badminton, né? O Air Badminton
lançaram aí agora no mês de março, finalmente, aquela petequinha para poder ter mais jogabilidade durante nos lugares abertos com vento, né? E Tá. nessa minha pesquisa eu descobri o ball badminton, Qual você que é um descobriu? Desculpa. chama ball, né, de bola, Bom, ball tá. badminton. Lá Tá. na Índia, que é um esporte coletivo. É um badminton jogado com essa bolinha de lã, um pouquinho maior, né? Só que são 5 contra 5 numa quadra quase que o de voleibol. É bem interessante também, eles jogam até hoje esse ball badminton, eles falam que é feito com a lã do carneiro, não sei da onde, da Austrália e tal, mas bem interessante também porque dos esportes de raquete, a gente conhecia, que até entrou aqui para assistir, não sei se ainda continua, o Johnny, que é um professor de Piracicaba, que ele divulga muito o kimball, que é um Tá. esporte de raquete coletivo, né? Uma mistura aí do voleibol com tênis e frescobol. E aí eu descobri mais um, que é o ball badminton. O ball badminton diretamente da Índia, que a Sandra mostrou para ele. Já está contemplado na sua lista de 23. Sim, 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 está. Ele e um outro que eu também acho bem interessante para trabalhar em escola, porque assim, tênis de mesa, se a gente pensar entre tênis de mesa, o mais fácil de trabalhar na escola também seria o tênis de mesa, né? Mas tem muito professor que fala, poxa, eu não tenho uma mesa, né? A mesa. Aí tem o roll de tênis. O roll de tênis é lá de Barrados, que surgiu, é justamente isso. As crianças de uma região lá, elas encontravam aquelas bolas de tênis velhas, sem o feltro já, e aí elas riscaram no chão uma quadra de tênis, mais menor, com uma redinha no chão. E aí existe esse jogo que chama roll do tênis, que também é super legal para trabalhar dentro de escola. Não, tá sensacional, tá sensacional. Eu imagino que, olha, eu vou até talvez responder para o Jailson. O Jailson está aqui perguntando se nessa lista está o quadribol. Quadribol? É, Olha, quadribol eu não conheço. Eu fiquei de comentar do hackathon, que é o quadriátlo de raquete, mas quadribol. Ah, é com a rede, assim? vamos, Esses dias é uma rede que dividida em quatro? vamos esperar que vai entrar a resposta aqui do Jailson aqui. Galera que tiver alguma dúvida, pergunta para a Sandra aqui. Vamos lá, que é o momento da gente compartilhar, turma. O Jailson, que é lá de Brasília, se não me falha a memória aqui, que entrou aqui. Vamos Você esperar. sabe Daqui a pouco que ele responde para a gente aqui se é isso aí que você está falando, tá? dessa, dessa, dessa lista de 23, no meio do ano passado, eu fiz contato com um rapaz que é do Pará, e ele criou lá, né, dentro da situação que ele tinha, ele criou o Mirimbol, que é um tênis de mesa, mas com uma rede um pouquinho mais alta do que a de badminton, né? E se eu não me engano, também se joga de dois ou três. Então, uma invenção aí, uma criação brasileira, Mirimbol, lá do Pará. Ó, o Jailson respondeu. Acabou chegando agora aqui. É em uma quadra de vôlei, joga 4 contra 4. Mas cada um na sua rede, né? Eu imagino que sim. Vamos esperar aqui. Ele deve mandar aqui mais alguma coisa para a gente. A gente vai aqui tentando entender. Matinha, beijo para Mataíso aqui. Opa, Uma vez, colega. uma vez joguei tênis de mesa com a rede dividida em 4. É. Também, esse ano, no começo do ano, no Sesc Verão, o tema eram esportes olímpicos, né? E no Sesc 24 de maio eles fizeram diversas mesas diferentes. E eu não lembro se lá tinha uma que dava para jogar de quatro, mas são Esse coisas bem não. dinâmicas, Esse né? eu não fiz. Ó, o Jailson respondeu isso. 4 de cada lado da quadra. Isso. 4 de cada lado da quadra. Ele respondeu aqui. E a Martinha falou que é super divertido aqui. Beijos para você. Beijo para você, Martinha. Deixa eu saudade aí.
Pô, vamos experimentar qualquer hora esse tênis de 4 aí. Eu não sei, gente. 4, realmente, tênis de mesa de 4. Meu Deus do céu, confusão total para mim. Muito legal. Então, o Jailson ele falou que sim, são 4 de cada lado, Sandra. Né? Bom, tá aqui, ó. Jailson Underline oh, meu Deus, Azevedo. Muito bom. Legal, Jailson. Depois, com certeza, a Sandra vai entrar em contato com você para vocês trocarem mais ideias. E quem quiser conhecer a Sandra, @Sandra Surpreso ou @Clube Hackett. Tá bom, galera? E quem quiser seguir o Cucabeta aqui, @Cucabeta, sempre com uma live bem legal de segunda a sexta-feira. Tá bom, turma? Muito bom, a gente comemorando 3 anos aí. Sandra, me fala uma coisa. Pedir para você, deixa alguma dica ou mensagem aí sobre os esportes de raquete. Vamos lá, vamos nessa pergunta e depois eu volto para uma outra aqui. Vamos lá. Eu falo assim, dos esportes de raquete, primeiro, a primeira dica é assim, experimenta porque não é difícil, né? Se você está meio receoso, começa por um que não tem o quicar da bola, né? Vai para um de peteca, vai para o beach tênis, que aí fica um pouco mais fácil. Então, assim, experimenta porque não é difícil. Ele é legal porque muitas vezes, a gente que trabalha com, por exemplo, badminton, muitos alunos que chegaram para mim, eles vieram do handball, do basquete, do futebol, de esportes coletivos, e eles falavam que a dificuldade era juntar 10 pessoas, 12 pessoas, né? Então, o esporte de raquete individual aí, você vai precisar de uma pessoa só para jogar com você. Alguns desses esportes você pode jogar no parque, pode jogar na praia, então também ele é fácil de adaptar. Os esportes de raquete, eles fazem muito bem ao coração, então o sistema cardiovascular aí agradece, né? Aumenta a expectativa de vida. Não tem o contato físico, né? Se tem gente que não gosta. E que agora, esses esportes novos que estão vindo mais fáceis de iniciar, eles têm um social muito forte, né? Então, a pessoa não está procurando, muitas vezes, um esporte competitivo, né? Ela está procurando um lazer, uma coisa legal. E, por exemplo, o badminton, ele é muito legal, porque, assim, o pai acaba indo levar o filho, é um ambiente muito familiar, o badminton, aí daqui a pouco ele acaba jogando também, né? Porque ele fica lá vendo o filho e tal, ele acaba jogando. Então é um esporte bem família, bem bacana isso. E o beach tênis é muito social, né? O pessoal vai porque gosta do clima, da dinâmica do jogo. Então, assim, experimenta que você vai gostar. Essa é a minha dica aí para os esportes de raquete. Não, muito, muito legal, muito legal. Isso que eu ia te perguntar, você já meio que acho que talvez tenha dado até uma resposta já. A gente viu aí, pelo exemplo, esse bate-papo que nós tivemos aqui no final, a participação do Jailson, aí o pessoal que perguntou para a gente, você citou, né, os esportes coletivos com raquete. Né? Você trouxe o caso da Índia, que para mim é mais uma surpresa. Sempre que a gente conversa, eu aprendo com você. Isso é muito bom para mim, muito legal. Você acredita, porque assim, você foi falando, eu fui já associando com o que a gente vai vendo, né? A gente vai tendo esse lastro de outros esportes, e a gente vê um crescimento nos outros esportes da questão do coletivo, né? O coletivo ganhando, o esporte revezamento, os revezamentos mistos, eles estão ganhando, e o Comitê Olímpico Internacional está valorizando cada vez mais isso, essa questão da socialização. A gente sabe que o esporte, não só no Brasil, em outros países, na grande maioria, ele tem dificuldade de ter seu próprio espaço. Então, quer dizer, as pessoas buscam, muitas vezes, onde eu vou colocar 60 alunos para jogar, né? Qual atividade eu vou me propor? Você acha que isso que está começando a impulsionar aí essa criação de outros esportes, ou a gente conhecendo outros esportes coletivos de raquete? Olha, eu acho assim que hoje as pessoas assim elas sabem que elas precisam fazer uma atividade física, né, para o bem-estar delas, para uma melhor qualidade de vida. E aí ela acaba fazendo uma pesquisa e eu acredito assim que os esportes individuais, para a pessoa que não tem um histórico esportivo,
ela vai se sentir um pouquinho mais à vontade no sentido de não, né, de não fazer parte daquele grupo e, de repente, atrapalhar o desempenho daquela equipe, né? Então, eu acho que esses esportes, por exemplo, o beach tênis, ele teve uma adesão muito grande do público feminino. O público feminino é um público difícil de conquistar, né? Uhum. Para a gente juntar aí 10 mulheres para fazer um torneio de tênis, assim, é complicado. Então, eu acho que essa questão, assim, de eu me sentir um pouquinho mais segura, né? Onde parece que aparentemente tem menos gente, que se a minha performance não for boa, eu não vou atrapalhar muita gente, né? Então, acho que são essas características, assim, de eu não me sobressair tanto, tão bem ou tão mal, na minha performance não vai interferir, né? Não sei se é isso que você perguntou. Não, eu acho que é por aí mesmo. Isso que você comentou, a questão do social, né? E a gente vê cada vez mais isso, né? As pessoas se sentindo seguras. A gente vê, né? Quando a gente vai no torneio de beach tênis, a gente vê que existe uma outro tipo de relação da plateia, de quem está assistindo, né? É diferente. É uma coisa, não vou dizer mais família, mas é uma coisa mais próxima. A gente sente isso. Pelo menos foi a sensação que eu tive no dia que eu fui assistir. O Pickball, né, que tem vários vídeos e você vê muito a questão do social, né, e as marcas apoiando o esporte e tentando trazer a questão da sociabilidade, né? Então você tem o evento ocorrendo na quadra e você tem as festas dos patrocinadores ocorrendo fora, que é uma exposição de marca, nada mais do que é uma exposição de marca, né? A gente vê o sucesso do Rio Open lá também, por causa um dos motivos também é o Boulevard. Então, quer dizer, o Boulevard, ele hoje, ele atrai, né? Vamos dizer assim, ficou na moda a gente ir no Rio Open, ver o jogo e ir no Boulevard, né? Ficou, isso, para mim, ficou muito marcado isso, né? E as marcas sendo bastante inovadoras da forma de se comunicar com o público também. Então, parece-me que esse evento, mais o evento do basquete, né, o All-Star aqui brasileiro, são dois eventos que as marcas, né, conversam melhores. Aí a gente tem a NBA House também, mas a gente vê isso no tênis, essa conversa com o público talvez um pouco mais direta aí, né? Então, por favor. Não falei nada. Não concordo com o que você está falando. Você sente isso também quando você vai acompanhar assim os eventos? Isso que eu estou falando? Não, sinto. Eu confesso que eu não. Como eu posso te dizer? Tênis, eu nunca fui num evento grande desse. Deixa eu só dar um break aqui, ó. O pessoal da Flote Aqua Fitness aqui, a galera, a família André aqui, da Flote. Olha, lá no início da live, a Sandra falou do Aqua Tênis, né? Isso mesmo. Quiser saber mais, vai lá na nossa live que vai estar salva, ou se não aqui, @SandraSorpreso, @Clube Hackett. Desculpa, querida. Vai lá. Não, eu falei que eu, particularmente, esses eventos de tênis, eu nunca participei, né, dessa pompa toda aí de ver. Eu tenho assistido os vídeos lá do Pickleball e eu vejo que o social é muito forte, né? Mas é porque, assim, as pessoas, elas se encantam ali pelo esporte e aí um fala, não, eu vou jogar, eu também vou. E é uma modalidade fácil de ingressar, né? Então, acho que, assim, o grupo fica forte, né? E aí acaba, como eu falo assim, lá, por exemplo, no Parque do Ibirapuera, né? Com o CrossFit. Muita gente que passa por lá, caminhando, tá lá fazendo a tal da atividade física que eu estou te falando, que sabe que faz bem para a saúde. Mas, assim, o caminhar, às vezes, é sozinho, tal. Ele viu ali o CrossFit e fala, poxa, né? E aí o grupo é super receptivo, e aí ela fala, poxa, eu posso fazer esse também, né? Vou incorporar. E aí vai criando os vínculos, né? Sandra, sensacional. Galera, eu quero agradecer vocês. Falta 33 segundos para o Instagram nos derrubar. Essa hora passou voando. Beijo, muito obrigado, querida. Fica à vontade para se despedir da galera aí. Obrigado por todo mundo aí que prestigiou. Obrigado pela Adriana lá do Colégio Santo Agostinho, que eles incentivam o badminton. E todo mundo que perdeu um tempinho aí para
escutar a gente falar dos esportes de raquete. E muito obrigada ao Cuca Berta pelo convite. Obrigado, turma. Amanhã, 19 horas, nós estamos de volta com o surf, turma. J.R. Mirabelli da Surf Today.